hoje na nossa aula, as formas dos relevos representadas em mapa, tá? Então, as formas dos relevos, elas o quê? Elas apresentam altitudes, certo? Eles não são planos, eles têm aqui altitude. E como que a gente representa essa altitude? Através de mapas altimétricos, que é no caso desta maneira. Então, nós temos aqui um mapa topográfico, tá? Onde que a gente vai ter o quê? Representados por cores mais claras ou frias, nas porções de altitude baixa, e quanto mais escuro, cores fortes, altitude elevada, certo? E aí a gente apresenta de duas maneiras essa altitude. A maneira vertical, tá? E a maneira horizontal. Olha como que ele fica na parte horizontal. Vocês estão vendo? Cada linha, lembra daquela atividade que nós fizemos? Cada linha vai representar uma altitude de 0 a 100, 100 a 200, 200 a 300. Aí depende, né, a variação que a gente está fazendo ali na altitude dessa região. Como que a gente vai estar representando, né? A gente escolhe se nós vamos querer representar ali de 100 em 100, de 50 em 50, que no caso, a altitude em metros dessa região foi de quantos? De 50 em 50 metros, né? Ó, de 50 a 100, 100 a 150, 150 a 200, 200 a 250. E aqui, acima de 250 metros, que é o topo, né? Então, foi a forma que foi representada esse perfil topográfico, tá? Aqui nós temos o mapa altimétrico do Brasil, onde que nós temos ali as linhas representadas na visão frontal e na visão vertical, que são chamadas de curvas de nível, certo? As curvas de nível é onde que vai diferenciar, onde que se inicia um relevo, tá? Um tipo de relevo. A gente tem as curvas de nível. Se virar o Brasil de ponta cabeça, parece a Rússia. Então, a gente tem ali a altitude, né, em metros, que vai de 0 até acima de 1.200 metros de altitude, onde que nós temos alguns picos espalhados pelo Brasil, tá? Desculpa. Em razão o quê? Dos intensos processos erosivos que atuaram ao longo de milhões de anos, né? Então, a maior parte do relevo brasileiro é formado com altitudes inferiores a 800 metros em relação ao nível do mar, tá? E os pontos ou picos mais elevados do país não ultrapassam os 3.000 metros de altitude. Assim, no território brasileiro, predominam terrenos não muito elevados. Então, no Brasil, nós temos o quê? Terrenos que não são muito elevados, né? São terrenos mais... tem ali uma elevação principalmente até 800 metros, tá? E ali nós temos alguns picos, né? Ao longo do nosso país, ó, principalmente aqui mais próximo ao litoral, que é onde nós temos ali alguns picos que vão acima de 1.200 metros, ok? Daí nós fizemos essa atividade. Estudamos sobre as águas continentais. As águas continentais, elas vão compreender o quê? Rios, lagos, águas subterrâneas, lençóis freáticos, aquíferos, né? E a maior parte dessa água doce está onde? Nas calotas polares, certo? Então, a maior parte da nossa água que para nós utilizarmos, ela se encontra onde? Nas calotas polares, gente. Então, por isso que a gente tem que ali... Desculpa. Por isso que é o corona, né? Brincadeira, não estou. Por isso que a gente tem que, o quê? Preservar o meio ambiente. Oi? Tem que falar, Deus me livre. Principalmente o quê? Nas nossas águas que nós temos aqui, porque estamos passando o quê? Por um período de estiagem, o período onde que não está tendo chuvas abundantes. Então, esse período, a gente tem que o quê? Economizar água, né? Evitar ali o desperdício, evitar de ficar lavando a calçada todos os dias, né? Deixa para lavar uma vez na semana. Aquela água que você lavou a roupa, utilizar aquela água para lavar ali as calçadas, né? Porque é uma reutilização, então é uma forma de... Gente, usa. Então, é isso mesmo. É uma forma de nós estarmos evitando desperdício de água, principalmente nesses períodos, né? Que nós temos ali um período de estiagem muito longo, onde que nós não temos uma chuva
adequada, necessária, né, para o uso, para alimentar ali o lençol freático. Então, para evitar esses desperdícios, nós temos o quê? E preservar o meio ambiente, né? Os rios e as paisagens, gente. O rio, ele também influencia na forma da paisagem, tá? Por quê? Porque ele vai desenhar a paisagem. Tá? Observem ali, nós temos duas paisagens, tá? Uma paisagem onde que o rio, ele é o quê? Ele tem mais curvas. Outra paisagem que nós temos queda de água, então depende, varia o quê? O relevo da região o rio, ele vai percorrer esse relevo, então ele vai transformar essa paisagem, né? Então essas variações de altitudes, elas também vão interferir nas características de um rio. Observem aqui esta imagem. Olha como que o rio está desenhando, né? Ele está fazendo curvas. Aqui nós temos uma ilha, ou é um encontro de... Não, acho que é uma ilha aqui mesmo, tá? O rio, ele se divide em duas partes aqui, né? Formando uma ilha. O que que seria essa ilha? Os sedimentos que eles vão se juntando e vai formando essas ilhas no meio do rio. Aí nós temos aqui, ó, a curva do rio, né? Por quê? Porque é um rio aqui onde que nós temos uma planície, né? Os rios de planície, eles têm mais curvas, eles desenham, né? Eles vão se desenhando, vão mudando ao longo do tempo o seu leito do rio. Já aqui é um rio o quê? De planalto. Por quê? Porque nós temos uma queda d'água, porque o relevo, ele vai ser íngreme em algumas regiões. Por isso que nós temos cachoeiras, né, nos rios de planalto. Então são as diferenças, né, dos rios de planície e rios de planalto. Aí nós temos as partes de um rio. Lembram lá das partes de um rio? Nós temos a nascente, temos os rios afluentes, né? Podemos ter lago. Todo rio vai ter a sua foz, ou ele vai ter a sua foz no mar, ou vai ter a sua foz em um outro rio. Você sabia que pode ter de caverna embaixo dos rios? Pode. A margem, ela também Mas caverna pra quê? Ninguém vai minerar que nem Minecraft. A margem, gente. Nós temos as margens dos rios que precisam ser preservadas para quê? Para manter o seu leito sadio, um leito limpo, né? Nós temos as corredeiras, porque quando a gente tem um rio de planalto, que é mais íngreme, vai ter o quê? Corredeiras. Em alguns pontos ele irá fluir mais rapidamente. Aí o rio de planalto também possui o quê? Cachoeiras, né? E nós temos o rio principal, que é aquele rio que recebe os afluentes, né? O rio principal vai ser o rio que vai denominar o quê? Uma bacia hidrográfica, certo? Aí nós temos o regime dos rios. Lembram do regime dos rios? Que tem gente que fez errado isso na prova. Nós temos lá o regime dos rios, que ele pode ter o período de vazante e o período de cheia, tá? O período de vazante é quando tem pouca água, certo? Ou seja, que está passando ali por um tempo menor de chuva, né? Estamos passando por um período de seca, então o rio ele vai o quê? Vai recuar. Período de cheia ocorre o quê? Quando há um volume de chuvas maior. Então, com os rios recebendo uma maior quantidade de água, vai aumentar o seu nível, né? Então, nós temos ali o período de vazante e o período de cheia. Certo? Entenderam essa parte? O que é um período de vazante e um período de cheia? Sim. Então tá bom. Aí, então, nós temos o quê? As bacias hidrográficas. Alguém lembra o que é uma bacia hidrográfica? Alguém sabe me dizer o que é uma bacia É hidrográfica? onde ficam os rios e seus afluentes. Isso, rio o quê? O que é esse rio? O rio principal. Isso, muito bem. É onde que fica o rio principal e seus afluentes, né? E aí nós temos o quê? O que vai delimitar uma bacia hidrográfica? As suas margens? Quase isso. O que delimita uma bacia hidrográfica, tá certo. O que é uma bacia hidrográfica? É o conjunto ali de redes hidrográficas. Vamos parar de riscar? O que seria essa rede hidrográfica? Seria o rio principal composto, né, com seus rios afluentes. Isso mesmo. Então, e aí como que a gente vai delimitar essa bacia hidrográfica? Nós temos o quê? O divisor de águas.
O divisor de águas é o ponto mais alto, é onde ele vai delimitar essa bacia hidrográfica, tá? Então, nós temos o quê? O conjunto de rios. Quem que está riscando? Nós temos o conjunto de rios, tá? Ó, uma bacia, um rio principal, Rio Paraná, bacia hidrográfica do Paraná. Rio principal, seus rios afluentes. Esses rios aqui afluentes terão outros rios afluentes também, tá? Rios afluentes, certo? E aqui, onde toda essa porção que está rosa é o quê? É o divisor de águas. É onde que vai... Prof, Oi. tem como um rio ser principal e afluente ao mesmo tempo? Esse rio é o rio principal que denomina a bacia do Paraná, tá? Que é o Rio Paraná. Esses, a gente pode ter subbacias hidrográficas, que daí a gente pode delimitar aqui dentro do Paraná outras bacias hidrográficas. Entendeu? Daí tem a bacia do Rio Piquiri, tem a bacia do Rio Ivaí. Só que daí, para não confundir vocês, eu faço de uma forma mais geral. Lá na frente, quando vocês estiverem no ensino médio, a gente vai retomar esse conteúdo, só que de uma maneira mais aprofundada, tá? Aí a gente vai delimitar outros tipos de bacias hidrográficas. Então, a gente tem o quê? Quando a gente vai delimitar dentro do Paraná as bacias hidrográficas que tem dentro do Paraná, claro, a bacia do Rio Paraná é uma das principais do Brasil, certo? Porque a gente pega o conjunto dos rios que são afluentes do Rio Paraná. Pelo Rio Paraná ser um dos principais rios do Brasil. Aí, no Paraná, o que que nós temos? As bacias o quê? Do Rio Iguaçu, bacia do Rio Ivaí, Rio Tibagi, Rio Piquiri. Tem vários, ou daí tem Rio Piquiri 1, Rio Piquiri 2, né, que é dividido ali em bacias Isso vai cair na prova de recuperação? Não, isso eu só tô falando só para curiosidades, só para vocês entenderem, tá? Não vai cair, não. Aí, a gente delimita as bacias hidrográficas do rio do Paraná, tá? Onde que tem ali o divisor de águas. Mas a gente está estudando aqui a nível geral, né? Nível do Brasil. Então, o Rio Paraná, ele vai ter, se eu não me engano, ele é afluente aqui do Rio Paraguai, tá? Eu não vou lembrar direito, gente. Não vou lembrar direito, isso aqui é muitos rios, tá? Então, o Rio Paraná, ó, ele vai seguir esse fluxo, tá? Ah, muito bem, ele é o rio principal, porque daí aqui o Rio Paraguai, ele vai ser afluente do Rio Paraná, e aqui ele vai se transformar o Rio Paraná em Rio do Prata, se eu não me engano, tá? Na Argentina. Então ele muda de nome. Daí ele Professor, vai... as bacias hidrográficas se formam naturalmente ou o ser humano que faz? O ser humano que delimita a bacia hidrográfica, tá? Mas ela existe, certo? Aí nós temos o quê? O rio principal com seus afluentes, certo? E nós temos o divisor de água, que vai ser aonde nós temos ali o ponto mais alto da bacia do Paraná para a outra bacia, que tem lá no estado do Mato Nossa. Grosso. Tá? Mato Grosso do Sul, Mato Prof. Grosso. Oi, Prof, Depois de acabar o tempo, tem que entrar no mesmo link? não precisa. Tá? Aí nós Prof. temos... Oi, pode falar. imagina se os estados fossem divididos por bacia hidrográfica. Tipo, Seriam uma bacia hidrográfica é um estado, outro é um estado. 12 estados do Brasil. Tá? Então, as regiões O quê? hidrográficas, 12 regiões hidrográficas, 12 Tem estados. 12 regiões hidrográficas, ou seja, 12 estados. Então, para delimitar uma bacia hidrográfica, é definido o quê? O limite da área que abrange o rio principal e os seus afluentes. Tendo esse limite, a gente vai ter o quê? O divisor de águas, que vai ser o ponto mais alto. Tendo esse ponto mais alto, a gente consegue delimitar uma bacia hidrográfica. Então, o Brasil apresenta 12 regiões hidrográficas, então temos duas regiões importantes que eu destaquei aqui para vocês, que é a Amazônica, onde possui ali extensas hidrovias em razão das águas calmas, tá? Por que que as águas são calmas na bacia amazônica? Devido a serem rios de planície. Quando a gente tem rios de planície, as águas são calmas, você não percebe a correnteza. Tá? Então, a gente tem o quê? Profundidade nos rios. Águas calmas, podemos ter o quê? Tráfego de navios, certo? Região hidrográfica do Paraná. Grande potencial de energia. Nós temos o quê?
várias hidrelétricas nessa região hidrográfica do Paraná. E as regiões hidrográficas, tá, gente? As 12 regiões hidrográficas, tá? As maiores são quais? Se a gente for observar, nós temos aqui a Paraná, a Amazônica, Tocantins, Araguaia, né? Paraná e São Francisco. São as maiores, tá? E aí nós temos as águas oceânicas também, que cobrem parte do nosso planeta e abrigam grande diversidade de animais, certo? Nós temos ali as diferentes características em variação de salinidade e temperatura nas águas, tá? Próxima linha do Equador, nós vamos ter as águas com temperaturas mais elevadas, perto dos polos, temperaturas mais baixas. Aí as águas oceânicas, elas vão se tornar o quê? Densas e frias, quando a profundidade fica abaixo de 250 metros. E aí nós temos as correntes marítimas. Lembram lá das correntes marítimas? Que elas se formam em consequência das massas de águas com temperatura e salinidade semelhantes, sendo quentes onde elas se originam próximo à linha do Equador e frias nas zonas polares. Então, as que se formam na linha do Equador, elas vão descer para o sul ou descer para o norte, né? Que nem a gente tem lá. E as zonas das polares, elas sobem, né? Ali, dependendo do hemisfério que nós estamos, tá? Então, Prof, pode falar. Observem aqui. quando acabar é pra entrar no mesmo link? Não precisa, tá? Porque até vocês entrarem deu Ok. 10h05. Daí 5 minutos não compensa ficar falando 5 minutos. Tá? Então aqui nós temos o que? As correntes, né, marítimas. Ó, observem que as correntes frias elas sobem para a linha do Equador, tá? E as correntes que se formam na linha do Equador elas vão para os polos, tá? Então elas fazem aquela dança, né? Uma vai subindo, outra vai descendo, uma vai descendo e outra vai subindo, dependendo do hemisfério que está. Se for no hemisfério sul, correntes frias elas vão subir e as correntes quentes descer. Se for no hemisfério norte, correntes quentes sobem, correntes frias descem. Então a gente tem ali as diferenças. Relevo oceânico, não vou cobrar para vocês na recuperação. E a água, né, é um recurso que a gente tem que preservar, né? A água, que eu já comentei bastante com vocês ali, falei bastante. Então a gente tem ali o uso para agricultura da água, principalmente, né? 69% da água, certo? Beleza? Então, no dia da avaliação, tá, gente? No dia da recuperação, quem for fazer a recuperação, eu vou pegar ali uns 20, 25 minutos para eu dar uma fechada geral ali do nosso conteúdo. E aí eu vou, para a gente depois realizar a avaliação. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo? Então, Ok. até mais. Tchau, tchau. Se cuidem. Bom final de Tchau. semana, tá? Estudem. Pra você Estudem também. capítulo 3 e 4. Depois eu vou mandar no grupo, tá bom? Daí tem que entrar na aula para avisar quem vai fazer. Eu acho que quem não vai precisa. fazer a Eu vou ver recuperação, né? certinho, daí eu aviso para vocês também. Tá, Ok? eu não vou fazer. Beleza, então. Tchau. Tchau, gente. Se cuidem. Até mais. É. Bem.